Amém, meus amigos? Estão felizes? Eu queria orar agora, antes da gente começar. Baixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Pai, nos ajuda e nos torna sensíveis à Tua voz, Jesus. Nós queremos sair daqui cada vez mais parecidos contigo, Pai. Nós queremos sair daqui entendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Sabendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem como propósito, Senhor. Que o Espírito de querer e o efetuar opere dentro de nós, Senhor. Que nós não saiamos daqui somente querendo fazer as coisas do Teu reino, mas sim efetuando essas coisas, Senhor. Eu quero pedir também, Senhor, pela Marcela, Senhor, pela nossa pastora, Senhor, também deve estar ministrando em breve ali na Poema, Senhor, e que dela também saia poder, Senhor, dos testemunhos dela, Senhor, daquilo que ela viveu, Senhor, daquilo que ela carrega do Senhor, de uma forma verdadeira e genuína, escorra para aquela nação, escorra para aquela igreja, Senhor, escorra também na vida do Gus, Senhor, que ela possa realmente ser um agente transformador, um agente do céu, enviado pelo Espírito Santo, Senhor, para aquela terra, Senhor. Assim como eu lhe peço, Senhor, que o Espírito de revelação me use aqui nessa noite, Senhor, e abra os corações e o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa sair daqui com os corações cheios das sementes que o Senhor colocar, Senhor, dentro de nós, e que essas sementes frutifiquem, deem frutos em abundância e frutos que permaneçam para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar aqui, dentro dessa série, né, 2 ou mais, um pouco sobre esse poder dessa unidade, né? Porque a vida cristã, ela é um grande desafio que Deus nos deu, que é viver em comunidade, né? Eu gosto até de brincar, viver em comum, unidade. Jesus, ele nos desafia, nos impulsiona e nos faz o tempo todo deixar de andar sozinhos, mas sim andar com mais pessoas. Tem um ditado muito popular, né, que quando a gente vai sozinho para algum lugar, talvez a gente chegue mais rápido, mas quando a gente vai com pessoas junto de nós, para o mesmo propósito, a gente consegue ir mais longe. E isso é uma verdade. E Jesus sempre nos desafia a olhar esse próximo, a olhar para as outras pessoas, a cuidar. E não é por acaso que Jesus nos deixa 2 mandamentos base, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Isso significa se importar verdadeiramente com os irmãos, chorar com aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. E de verdade, eu acho que chorar pelo problema do outro não é tão difícil quanto aplaudir e exaltar o Senhor quando o outro está sendo exaltado, quando o outro está se alegrando, porque isso choca muitas vezes o mundo, né? O mundo hoje em dia prega cada vez mais para que a gente almeje cargos muito mais altos, níveis muito mais elevados dentro, sei lá, do empreendedorismo, dentro de uma faculdade e aonde a gente estiver, e sem muitas vezes se importar se a gente vai passar ou não por cima de alguém, né? Porque para mim são todas as coisas, né? É muito isso que está sendo pregado, mas eu queria deixar claro aqui que ter a ambição na Bíblia, ela não é pecado, mas a ambição egoísta que faz eu querer para mim mesmo, e não, assim como a Fábio compartilhou aqui no ofertório, e não para eu poder repartir, para eu poder compartilhar, isso sim é pecado. Então é muito egoísmo da nossa parte, quando a gente fala, Jesus, me dá só o necessário aqui, eu quero só aquilo para suprir minha necessidade do meu dia a dia. Isso soa muito como uma falsa humildade, né? Porque a gente não pensa em como a gente vai repartir, como a gente vai dar, como a gente vai ser generoso com as outras pessoas, e muitas vezes a gente pensa, com esse pensamento a gente acaba pensando só em nós mesmos. Ou seja, quando a gente não quer mais, mostra que a gente não está bem, mas quando a gente quer mais para nós mesmos, mostra que a gente está péssimo, está pior do que não está bem, né? E eu queria trazer aqui, Gênesis 1, o versículo 26, a primeira menção explícita, né, de unidade na Bíblia. Nossa, achei que estava mais frio.
Nossa, deu saudade da minha terra agora aqui. Lá na criação do homem, é justamente essa primeira menção, assim. Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Se Deus estivesse fazendo sozinho, Deus falaria: eu faço conforme a minha imagem e a minha semelhança, né? Se Jesus estivesse fazendo sozinho, criando sozinho o homem, eu faço segundo a minha imagem e a minha semelhança. Se o Espírito Santo estivesse fazendo sozinho, eu faço segundo a minha imagem. Mas não, ali Deus estava falando como uma unidade, como a trindade, três sendo um. Façamos o homem conforme nossa semelhança. E está na essência, na criação da humanidade, essa humanidade. O que isso quer dizer? Que nós fomos feitos para andar junto, para andar em comunidade. A gente vê muito exemplo aqui de gente que chega aqui na igreja e fala: nossa, como eu fui recebido tão bem aqui. Desde um sentinela, o pessoal do Boas-Vindas, o pessoal do staff, né? Cuidando de tudo aqui no culto para que você possa vir da sua casa, chegar aqui, ter um ambiente confortável para que o seu coração esteja focado somente em adorar Jesus, porque é para isso que a gente se reúne aqui toda semana. E essa receptividade faz com que muitas pessoas sejam impactadas por isso, porque muitas vezes existe aquela falsa ideia da gente querer estar sozinho, querer ser sozinho, mas nós fomos criados para andar em comunidade, para viver em comunidade. Eu não sei quem é mais velho deve lembrar do programa Tentação do Silvio Santos, que tinha três portas assim, que tinha uma pergunta lá, sei lá, 50, 70 e 80, 3 opções. Daí tinha, sei lá, umas 200 pessoas que elas iam cada um para qual porta que eles achavam que era a resposta. E aí um tanto para uma, e às vezes ficava um sozinho ou dois sozinhos numa porta. E aí ia lá o Silvio Santos, né? Você está certo disso que você vai querer sozinho? Aí as pessoas, geralmente elas ficavam assim, cara, às vezes ela podia ter uma plena convicção de que ali era a resposta certa, mas todo mundo está nas outras portas e ela já bate aquele desespero, fala assim, cara, eu não sei agora, eu acho que eu vou na outra. E no fim das contas, às vezes ela estava certa, né? Certa resposta. Só para dar umas contraídas, vocês estão muito quietinhos, hein? Estão muito... Então lá durante a criação do homem, eles estavam juntos porque eles estão juntos, a trindade, eles são um, eles são três. Isso já mostra também o nosso desafio de andar em unidade, né? Aquilo que a gente sempre fala hoje, estamos juntos, é nós. É uma coisa que por muitas vezes pode ter ficado uma expressão banalizada no nosso meio, como por exemplo, né, eu chego pro Xandão e falo: ei, tudo beleza? Daí ele me responde: opa, beleza? Então ninguém quis saber se o outro estava beleza, ninguém respondeu se estava bem, se não estava, e cada um seguiu sua vida. Tchau, obrigado, tamo junto, é nóis, virou a mesma coisa. Eu falo tamo junto, mas às vezes é quase que uma assinatura do e-mail, né? Uma despedida, tamo junto. Quando na verdade, cara, nós somos criados para realmente se importar com o outro, se importar e estar junto realmente, sabe? Então, quando a gente não vive essa unidade, a gente acha que todo homem é igual, acha que toda mulher é igual, você acha que toda a igreja é igual, todo chefe é igual, todo emprego é igual, e isso só mostra muitas vezes o quanto você está fora de uma unidade, o quanto você quer viver como um indivíduo só, quando você foi criado para viver em unidade. Amém? Deu para entender? E isso é o mesmo desejo que Deus tem, que a gente viva em unidade. É o mesmo desejo também que Deus não quer, Ele não vai matar a nossa subjetividade, né? Até o título dessa pregação que eu esqueci de falar no começo era: somos um, mas não somos os mesmos. Porque Deus nos fez para caminhar em unidade, mas cada um conforme a sua subjetividade. Por isso que existem as partes de um corpo para formar o todo desse corpo, exercendo cada um a sua função.
Eu quero aqui que você entenda que existem esses dois tipos de unidade. Em primeiro lugar, a unidade ela é vertical, a unidade com o Senhor, a sua unidade com Jesus. E a segunda é horizontal, que é você com os outros. E a grande verdade é que se você não está resolvido na sua unidade vertical com Deus, não é na horizontal que você vai conseguir resolver. Um homem que não tem intimidade com Deus, ele vai pensar na unidade como alguém que vai levar vantagem sobre outro. Mas se você está bem resolvido com Deus, com a sua unidade vertical, quando você pensa nos outros, você pensa em dar a vantagem para as outras pessoas. Você pensa em dar a vantagem para o próximo, em repartir com o próximo. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 22 para falar desses dois mandamentos. Mateus 22, no verso 36, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar Deus de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, fala de todos os meus sentidos amando Jesus. Então, se eu vou na igreja esperando o que Jesus pode me dar, já mostra o quanto eu não amo Jesus, mas o quanto eu tenho interesse daquilo que Ele vai me trazer, aquilo que Ele vai me dar, aquilo que eu vou me beneficiar disso. É a mesma coisa você no seu trabalho. Muitas vezes você não trabalha por amor ao seu chefe, né? Não trabalha, muitas vezes é por conta do salário que você recebe no final do mês. Exceto eu que amo meus chefes aqui da igreja. Mas quando você pensa e você trata Jesus como um teu chefe, você apenas acaba suportando esse negócio de vir uma vez por semana na igreja, você vir no domingo aqui, esse negócio de vir para a igreja, ou esse negócio de você ir no GC durante a semana como se fosse uma hora extra de trabalho, para que daí no final das contas, no final da sua vida, você vai lá e Jesus te dá uma recompensa, ou aqui mesmo na terra você faz essas coisas sem vontade alguma, apenas suportando, porque uma hora Jesus vai mudar minha vida, Jesus vai fazer alguma coisa na minha vida. Então é quase que a gente fazer uma mandinga gospel por conta de uma pequena bênção, né? A gente vê gente colocando um dólar na carteira para deixar sempre ali, porque é para trazer prosperidade. Assim como eu falei de manhã que o Miguel colocava a ferradura atrás da porta para espantar mal olhado, a pimenta para espantar mal olhado. A gente muitas vezes fala mal do catolicismo, dizendo que adora imagens, mas a gente muitas vezes já impregnou no evangelicalismo a terceirização do sacerdócio e do relacionamento. A gente já terceirizou porque muitas vezes uma água do Jordão é só aquilo que tem o poder para me curar, ou um paninho úmido ali é só aquilo que tem o poder de fazer uma transformação na minha vida. E quando todas essas coisas, elas não são bíblicas, são doutrinas feitas por homens, e isso de verdade não tem poder nenhum se não for o poder do Espírito Santo. A Bíblia é muito clara sobre isso. Eu me pergunto sobre todas essas coisas, será que a gente estaria amando Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo entendimento? Tem irmão muitas vezes que conhece mais nomes de demônio que tem na Umbanda, na Macumba, para fazer a libertação na igreja, do que os nomes de Deus que aparecem na Bíblia, né? O Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, e assim por diante, tem vários. Então a gente às vezes vai atrás de conhecer outras coisas que não estão na Bíblia com uma desculpa, ou por muitas vezes a falta de entendimento e a falta de conhecimento daquilo que já está na Bíblia, daquilo que Deus já depositou para nós. Todas essas coisas o Google ensina, se fizer um Google ali de graça, mas o mais profundo conhecimento é experimentar verdadeiramente as faces de Deus, experimentar
o Deus que cura, experimentar o Deus que prospera. E isso a gente só encontra no nosso relacionamento pessoal com Jesus, no nosso quartinho, no Mateus 6,6, que é uma coisa que a gente vai pregar a vida inteira, que essa é a grande chave da unidade vertical, minha com Jesus, sua com Jesus, é entrar no quarto, fechar a porta, orar para Deus em secreto, e o Deus que ouve você no secreto, Ele vai te recompensar. Amém? E o texto deixa muito claro no verso 38, dizendo que ele não é só o primeiro mandamento, mas ele é o maior mandamento. Então o primeiro mandamento e o maior mandamento é você amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo estudos e estatísticas da minha cabeça, mais ou menos 90% das pessoas, elas não têm o tempo com Deus, e 10% muitas vezes não sabem o que Deus tem para a vida delas. Num discipulado verdadeiro, numa mesa, em que realmente você está sendo franco, você está sendo transparente, você está se expondo, você está mostrando sua humanidade para as pessoas. É nesse momento que muitas vezes a gente vê alguns problemas e sabe, cara, ou essa pessoa não tem um mínimo de relacionamento com Jesus, ou ela ainda não entendeu o que Jesus tem para ela. Por isso está passando por isso. Isso fala também a mesma coisa de um novo convertido. O novo convertido, ele muitas vezes ele só recebe um toque fresco do Espírito Santo. Ele não precisa de aulas para ele parar aquilo que ele fazia, para ele começar novas práticas, mas um simples toque do Espírito Santo começa a convencer já ele daquilo que ele fazia que não era certo e aquilo que ele tem que fazer. Não sei se está dando para entender. E muitas vezes o próprio crente velho da igreja é aquele crente cascudo que perdeu muitas vezes a sensibilidade e que vê muitas vezes a primeira música do louvor é X, com essa música eu sei que ele vai caminhar para esse lado. Ou uma pregação que fala de tal versículo, ou vai contar com uma parábola, eu já sei para que lado que vai a pregação. Então muitas vezes a gente é tão crente velho que está tão cascudo e tão sem a sensibilidade, que a gente deixa de ter um relacionamento com Deus muitas vezes, que a gente deixa de se relacionar com as pessoas, ou muitas vezes espera um líder, um discipulador ou algum amigo que aponte o caminho para resolver os nossos problemas, quando na verdade o primeiro líder que a gente precisa ter na nossa vida é o Espírito Santo, amém? E se você der lugar para Ele, eu tenho certeza que em todo tempo Ele vai te instruir, e todo tempo o Espírito Santo está querendo falar com a gente, e a gente muitas vezes dá uma desligada ali na sintonia do radinho ali e está ouvindo outras frequências. E o verso 39 fala do segundo mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Bem tranquilo aqui, até aqui. Então, eram 10 mandamentos da lei de Moisés, agora viram 2. Não preciso mais cumprir aqueles 10. E de fato, se você conseguir cumprir esses 2, não tem como você matar, roubar. Se você vai amar o próximo como você ama a si mesmo, quem ama a si mesmo não vai matar, não vai roubar, não vai desonrar o pai e mãe. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não vai adulterar, não vai fazer idolatria. Mas quem ama o próximo verdadeiramente, seguindo esse mandamento, é alguém que já não quer mais nem saber se vai ser passado para trás. Ele mesmo já se coloca lá no final da fila. Eu gosto de brincar muitas vezes, assim, a gente brinca numa conferência e no momento de chapação, fala, se Jesus quiser me derrubar, primeiro vai ter que me levantar, porque eu já estou no chão já. E é essa galera, que são aquela galera que caminha mais uma milha, que dá outra face. Isso fala de um nível mais alto. Porque caminhar uma milha é uma coisa que qualquer uma pessoa faz, mas caminhar uma milha além fala do nível mais alto. Você dá a capa para alguém, fala do que qualquer um faz, mas você dá também a túnica, fala de um nível mais alto. Você vir na igreja se relacionar com Jesus no domingo, uma vez por semana, é o que qualquer pessoa faz. Mas você vir servir, usar seus dons, ir no GC, se relacionar com as pessoas, estar ativo realmente nessas mesas, isso fala de um nível mais alto. E isso tudo, esse nível mais alto, fala que mesmo sozinhos nós precisamos entender que nós precisamos da unidade com nós mesmos.
porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Nós somos seres tricotômicos. Gostaram, né? Aprendi essa hoje. Então, corpo, alma e espírito, muitas vezes nós não estamos com essas três coisas alinhadas, mas a gente precisa, muitas vezes, a gente está duas coisas alinhadas e precisa alinhar uma. Eu quero só exemplificar aqui, por exemplo, quando o nosso espírito precisa ser alinhado, a gente está lá, o corpo sendo escravo da minha alma, é quando você faz tudo que o diabo está querendo e você não está unido nem com o seu próprio espírito. Muitas vezes é o espírito dentro de você clamando um pedido de socorro, porque não aguenta mais a vida que você leva, uma vida dicotômica, né, em que você muitas vezes vem para a igreja, mas da porta da igreja para fora, você vive a sua vida desregradamente, você xinga no trânsito, você briga com sua mulher, maltrata seus filhos, briga com seu marido, bebe, fuma, transa e faz tudo quanto é coisa errado. Mas na igreja você tem que fazer um papel, uma máscara, vamos dizer assim, porque eu estou na casa do Senhor. Então é impossível viver uma vida em duplicidade, nesse sentido, sendo feliz. É lógico que é impossível, ninguém é feliz com isso. É você estar só com a sua alma vivendo no seu corpo e o espírito muitas vezes clamando por uma libertação, por uma verdadeira conversão. Ou então, quando o meu corpo precisa de um alinhamento. Tem gente que é tão crente, tão espiritual que não consegue se relacionar com ninguém. A alma está tão ligada no espírito que o teu corpo já não está nem aí, você não está nem aí mais para o teu corpo. Você nem se veste mais direito muitas vezes, o cabelo está virado num sebo, não cuida do que come. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu estou tentando alinhar, já confessando para vocês, desde janeiro estou tentando alinhar meu corpo, já foram 10 quilos. Mas glória a Deus, né, gente? É um processo, é difícil. Então muitas vezes o homem reclama do casamento, a mulher reclama do casamento, mas não fazem aquilo que é de governo próprio. O homem às vezes fica lá jogado no sofá esperando que a mulher seja uma doméstica dele lá e que as coisas vão fluir, vão fazer. A mulher muitas vezes está com... o homem chega em casa do trabalho lá, a mulher às vezes fica em casa o dia inteiro e está lá com aquela roupa, a camiseta do Greca lá que chega até aqui mais ou menos, escrito "Eu amo Curitiba". E aí fica lá usando aquela camiseta larga, velha, tudo desbeiçada. O homem nunca viu a unha do pé, nunca viu um alicate. Toda essa porquice. Mas lá o meu espírito e a minha alma, eles estão tão alinhados. Eu sou um com o Senhor. Negativo. Nós precisamos ser corpo, alma e espírito. Ou talvez a nossa alma precise de um alinhamento, que talvez eu acho que esse seja o pior dos três. Por quê? Porque a alma precisando de alinhamento é alguém que vai lá, ora por outra pessoa, tem unção, prega, tem uma unção incrível, as pessoas são impactadas, são tocadas por Deus, mas a sua alma, o seu sentimento é de que o fulano de tal prega mais, tem mais likes do que eu, inveja aquilo que a outra pessoa está vivendo. Na música, muitas vezes o cara da adoração vai lá, canta muito bem, Jesus desce na igreja local em que ele serve, e é uma parada muito incrível, que Jesus habita nos louvores, mas dentro dele ele queria estar fazendo turnê no Brasil e invejando muitas vezes aquelas pessoas que estão vivendo esse chamado. Então, a alma precisando de alinhamento, a cura da alma muitas vezes é quando nós estamos querendo viver o propósito que Deus tem para outro, ao invés de viver o propósito que Deus tem para nós. Está dando para entender? Então, por isso que nós somos corpo, alma e espírito. Então, essas três coisas formam uma tricotomia. Nossa, que a gente precisa ser um com Deus, um com o corpo de Cristo. E entendendo esse ambiente seguro, entendendo que nós somos uma família e aqui é um lugar para ser transformado de glória em glória. Então vamos buscar governar melhor a nossa vida, governar melhor a nossa alma, nosso corpo e nosso espírito e largar a camiseta do Greca. Amém? Mas olha como Jesus
não dá ponto sem nó, né? Jesus, por saber que a gente teria muita dificuldade em alinhar essas coisas, Ele sabia que a gente poderia facilmente burlar esse segundo mandamento, né? Porque se eu não me amo, é muito fácil eu amar o próximo como a mim mesmo. Eu não estou nem aí para a minha vida. Então, tipo, amar o próximo igual a mim mesmo. Então é muito fácil. Mas lá em João 15, ele levanta a régua, né? Ele levanta essa medida. Em João 15, no verso 12, diz assim: o meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Isso é muito pesado. Eu acho que de verdade, se a gente entender e praticar isso, a gente pode, todo mundo pode ir embora, a gente já pode fechar aqui. O Xandão já pregou a parte da mesa, tudo certinho. E agora, se a gente realmente olhar para o nosso irmão como Cristo nos amou, dando a vida por nós, a gente está ainda um pouco longe disso, mas nós vamos chegar lá. Então a unidade, ela é vertical e horizontal. Então, com base nesses dois mandamentos, o vertical é tudo relacionado a amar Deus sobre todas as coisas, e a horizontal, amar o próximo como Deus nos amou. E como que a gente atinge essa unidade horizontal? Relacionamento, muito relacionamento, mesa. Como eu falei lá no começo, que Jesus nos impulsiona a viver em comunidade, porque Jesus era rodeado de tantas pessoas. Eu queria falar de duas plataformas que Jesus utilizou e que são bem comuns até os dias de hoje. Abre comigo lá em Mateus capítulo 13, no verso 24. Mateus 13, verso 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Aí ele vai contar a parábola, né, do joio e do trigo, mas vamos pular lá para o verso 34. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhe dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei as coisas ocultas desde a criação do mundo. Verso 36. Então ele deixou a multidão, foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Aí Jesus começa a explicar essa parábola, né? E ela termina lá no 51. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Eu não quero entrar aqui, né, por conta do tempo e tal, no conteúdo dessas parábolas. Isso é para uma outra pregação, para um outro dia. Mas fica como uma lição de casa você estudar lá, abrir Mateus 13 e conhecer sobre essa parábola, que é incrível. Mas hoje eu quero falar que eu não sei se você, quando leu essas parábolas, você percebe que tinha dois ambientes em que Jesus estava comunicando com o povo, né? Quando a gente ouve falar dessas plataformas, Jesus usou duas plataformas ali. Hoje é muito comum, né, na área de... cada vez mais comum na nossa vida, a gente ouve falar de plataformas, né? Seja de TI, plataforma de venda, plataforma de gestão de dados, mas não era isso que Jesus estava fazendo ali. Jesus não estava vendendo um serviço, não estava vendendo um produto, um curso. Jesus não estava usando a plataforma para aparecer no patrocinado, para que a galera se cadastre para participar de uma live 100% online, 100% gratuita. Para no final, Jesus abrir o carrinho de compras, para você pagar um alto preço para você entrar ali numa segunda plataforma, que agora é um pouco mais restrita, só para membros usufruírem daquilo que foi vendido. Esse é um caminho, até um parênteses que eu quero abrir aqui, o quanto a religiosidade nos privou por muitos anos de viver coisas extraordinárias aqui na Terra, porque a Bíblia, a gente sempre gosta de falar, é um manual de instrução, está tudo ali na Bíblia.
Isso que eu falei aqui é de uma maneira, obviamente, muito reduzida, mas é uma estratégia de lançamento mais utilizada hoje no mercado, onde homens fazem milhões de dólares com base nessa estratégia. E isso, obviamente, não como uma estratégia, mas isso Jesus já fazia 2000 anos atrás. Jesus já utilizava uma plataforma para falar com várias pessoas e utilizava uma segunda plataforma para falar com menos pessoas, algo muito mais profundo, algo muito mais denso. E essas duas plataformas que Jesus utilizava, não sei se você se atentou, é um púlpito e uma mesa. Em outras vezes na Bíblia a gente consegue notar que Jesus usa um púlpito para entregar uma coisa para a multidão e usa uma mesa para entregar para um número menor de pessoas. A gente pode ver lá em Mateus, no capítulo 5, né, bem conhecido o capítulo lá onde está as bem-aventuranças, em que se aproxima uma galera, ele sobe no monte, senta ali e começa a pregar as bem-aventuranças. Isso fala de um púlpito. Em Lucas 5, verso 3, entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus utilizando o barco como púlpito. A gente vê várias vezes, mas também a gente vê Jesus utilizando a mesa, que é um lugar de mais intimidade, um lugar de mais profundidade. Mateus 9, por exemplo, no verso 10, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Talvez uma das mais famosas mesas, lá em Marcos, capítulo 14, quando estavam comendo reclinados à mesa, no verso 18, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, um por um, e lhe disseram, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. No caminho de Emaús, quando Cristo já ressurreto, no capítulo 24, no versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. No texto que a gente leu de Mateus 13, no verso 34, Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. E no verso 36, então ele deixou a multidão e foi para casa, e seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos essa parábola do joio. Então a gente pode ver muito claro aqui dois níveis de revelação nessas duas plataformas de Jesus. Se a gente for pensar hoje, nos dias atuais, a gente tem o Google, tem o Instagram, tem o YouTube, tem muita informação de uma forma gratuita, mas quando você quer algo mais denso, mais personalizado, mais profundo, com mais profundidade, existe um cadastro além, muitas vezes um preço alto a ser pago por isso. Então no púlpito todo mundo acessa, mas a mesa tem o preço, e no caso de Jesus o preço não é o dinheiro para entrar nessa plataforma, a moeda ali era fome e sede. Quem tinha mais fome e sede daquilo que Jesus tinha para falar, tinha acesso a essa plataforma, tinha acesso à mesa de Jesus. Esse era o fator determinante, sabe? Mas o grande preço disso, a grande chave, eu gosto de brincar aqui, eu até falei de manhã, agora o login e a senha do Poema Plus de Jesus, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Esse é o nível mais alto de fome. Existem esses níveis a partir da fome. O nível 1, como eu falei, é o púlpito. Quando a gente está falando com uma multidão, Jesus está falando ali, conhece um pouco sobre ele, mas não conhece a vida íntima de Jesus. A multidão acreditava naquilo que ele estava falando, mas a multidão estava vendo ali os milagres acontecer, e por isso acreditava, e nem sempre todo mundo acreditava. Nem sempre todo mundo tinha essa convicção, essa revelação, porque muitas vezes achava que Jesus era um falso profeta, que Jesus ali foi xingado várias vezes, ele é só o filho do Zezão lá, o carpinteiro, né? Jesus era o beberrão, o glutão. Então existe esse distanciamento na multidão, e não conhece, e a multidão não consegue conhecer as coisas mais profundas do coração de Jesus. E eu já peço perdão pelo que eu estou dizendo aqui, porque se isso pode ofender você, mas, meu amigo, por trás do púlpito tudo pode ser uma farsa.
Por trás do púlpito, um homem ou uma mulher, você não vai saber quem eles são. Um homem ou uma mulher pode usar de inúmeras técnicas de neurolinguística, de persuasão, para que no final você consiga ser de alguma forma tocado no seu emocional para fazer aquilo que eles querem que você faça, ou mesmo forjar um toque fresco de Jesus. E muitas vezes acontece esse toque fresco de Jesus. Deus usa muitas vezes essas pessoas, porque Jesus tem graça e misericórdia daquelas pessoas que estão indo com fome e sede daquilo que Deus tem, daquilo que Jesus tem. Então essa é a graça, é a misericórdia. Mas ninguém consegue ser uma farsa 24 horas por dia, ninguém consegue ser uma farsa numa mesa. Isso fala de um nível mais profundo, porque na mesa não tem como esconder quem nós somos por muito tempo. Se você vai na minha casa, na minha mesa, você consegue ver ao longo do tempo que nós estamos lá, a maneira que eu trato a minha esposa. Se eu vou na sua casa, eu consigo ver a maneira com que você trata os seus filhos, como você trata sua mulher, seu marido, como você trata as coisas do reino, como você trata as coisas da sua vida, como que você leva a sua vida. E isso é uma troca, isso é uma verdade, porque na mesa um conhece o outro, um afia o outro, porque na mesa é onde a gente se conhece, na mesa onde a gente desenvolve uma conversa verdadeira, onde a gente conhece, onde você conhece a minha falha e eu conheço suas falhas, onde nós nos afiamos para cada vez mais parecer um pouco com Jesus, onde o ferro afia o ferro, onde a gente sempre fala, onde acontece verdadeiramente vida na vida, né? É na mesa onde você expõe a sua humanidade, as suas fraquezas, as virtudes, as conquistas, as lutas, onde a gente chora com os que choram, onde a gente se alegra com os que se alegram, e é na mesa que a gente encontra um ambiente seguro, onde a gente pode ser nós mesmos, onde a gente pode abrir o nosso coração, onde a gente possa confiar no nosso irmão e possa ser transformado, curado de glória em glória, para a honra e glória do Senhor. E esse ambiente seguro, meu amigo, aprenda, se tem alguém que está encontrando em você um ambiente seguro para confessar, por favor, não quebre isso. Não quebre esse ambiente fofocando, contando da vida do outro e o negócio virando algo grande, uma fofoca mesmo no nosso meio. E tudo que é confessado na mesa, ele tem que entender que é na mesa que vai ficar. As pessoas têm que preservar o ambiente seguro. No púlpito é onde o evangelho ele é exclusivamente pregado. Mas na mesa é onde o evangelho ele é pregado e ele também é vivido. A pregação ali da parábola, ninguém ficou perguntando nada. Tinha um respeito pelo momento ali, esqueci ele agora. A palavra me fugiu. Enfim, pela doutrina ali, pela liturgia, né? Tava ali, tem aquele respeito, ninguém estava perguntando. Mas na mesa os discípulos explicam para nós essa parábola, explica o que aquilo ali significava. E aquilo que o Xande falou aqui no começo, um dos pilares da nossa igreja, da Poema, é a mesa. Uma parte muito presente do DNA da igreja é esse relacionamento, é essa mesa. Todas as coisas que ministérios surgiram a partir de um relacionamento, né? A gente vai ter aí agora esse mês o start do Influa. O Influa é um ministério de jovens aqui que nasceu num relacionamento. Foram quase um ano as pessoas andando junto para a gente ter o primeiro culto agora. Não foi uma coisa, vamos estabelecer, vai ter o culto agora esse mês que vem. Não, mas foram pessoas andando, caminhando em unidade, gerando vida na vida, para que a gente possa nascer algo, gerar algo e não parir algo, né? As próprias poemas nasceram disso, como o Xande falou. Sempre foi enviado um filho da casa. Sempre começou como um relacionamento, com um GC. Então nós somos, de verdade, uma igreja que preza muito a mesa, sabe? Uma igreja que, por mais que você possa ser novo aqui, ou velho já de casa, você vai sempre ouvir falar sobre mesa, sempre vai ouvir falar sobre unidade, sempre vai ouvir falar sobre relacionamento. Se eu pudesse, eu estava quase todo dia na mesa, mas minha esposa tem que dar uma segurada um pouco também, porque ela fala que eu tenho que ter tempo para ela também, e isso é verdade, mais pura verdade. E o começo da mesa, ela tem que ser Cristo, e o final da mesa, ela tem que ser Cristo.
É muito poderoso quando você pode sentar na mesa com pessoas que carregam uma porção de Deus, aquilo que elas têm, que você carrega às vezes uma outra porção. Se nós estamos sentados numa mesa, Jesus está sentado numa ponta, eu estou sentado aqui, o Xande está sentado aí, a Amanda está sentada ali, todo mundo está vendo o mesmo Jesus, cada um vendo a sua perspectiva, mas todo mundo vendo o mesmo Jesus, compartilhando daquilo que nós estamos vivendo, nós estamos recebendo de Jesus. Então essas mesas têm que ser cada vez mais poderosas, nossas mesas têm que trazer mais fogo e paixão por Jesus, nossas mesas elas têm que trazer mais amor, mais fome, mais sede. Nós temos que sair da mesa não pensando, perdi um tempo, podia ter ficado em casa sem fazer nada, mas sair daquela mesa falando assim, meu Deus, eu nem vi a hora passar e eu estou queimando mais por Jesus, eu quero mais desse Jesus, eu quero mais disso que essa pessoa carrega, eu quero mais disso que nós vamos construir junto, do que nós vamos carregar junto. A mesa ela tem que terminar em Cristo. E a primeira menção da mesa na Bíblia está lá em Êxodo 25, no verso 23. Que diz assim: faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. E aí ele vai dando mais algumas instruções ali, que agora não veio o caso, mas também são bastante importantes. E ela termina no verso 30 dizendo: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Presta bem atenção aqui, essa é a primeira menção da mesa na Bíblia, a mesa servindo para receber o pão da presença, os pães da presença. O que isso significava? Lá em Gênesis, a gente teve a queda do homem por conta do pecado que resultou na quebra de comunhão com Deus. Aqui em Êxodo, a graça de Deus alcança o homem caído e restabelece a comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus preparou a mesa para os sacerdotes no seu santuário, apontando para o que ele ia fazer em Cristo para todo um povo redimido. Ou seja, o sacerdote entrava no santuário e na mesa onde tinha o pão da presença. O que isso apontava? O que Cristo é? Lá em João 6,31, ele fala: os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhe deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, então nos dá desse pão. Jesus então declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então o que é isso? Na mesa do tabernáculo simbolizava o próprio Cristo como pão da vida, redimindo todo um povo, redimindo os nossos pecados. Se na época do Antigo Testamento somente os sacerdotes podiam entrar no templo para poder participar dessa mesa dos pães da presença, no Novo Testamento Cristo nos garante que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então todos nós somos sacerdotes e temos acesso à mesa do pão da presença, que é o próprio Cristo. Eu não sei você, mas isso, se não mexe profundamente no teu coração, alguma coisa está errada, porque eu queimo só de falar isso. Cara, somente alguns homens tinham acesso à presença no templo. Mas Jesus rasgou o véu e Ele é o pão da vida, e nós temos acesso a essa presença a hora que nós quisermos. O Mateus 6,6 fala disso. E no fim, o que isso fala? Isso fala que no fim tudo é sobre o ministério da reconciliação, né? É reconectar o homem com Deus. A mesa sempre vai ser um lugar de intimidade e um lugar de reconciliação. No púlpito nós recebemos um alimento, sim, mas ainda assim é muito pouco. E glória a Deus por essa casa, glória a Deus pela Poema, porque é uma igreja que a gente recebe alimento sólido, recebe alimentos que nutrem muito bem, mas é na mesa que Deus tem um banquete preparado para nós. Quem lembra daquilo que foi pregado em agosto do ano passado, em qual série que a gente estava?
Eu acho que a maioria aqui, a não ser que o cara seja um fanático do Spotify, ele vai saber exatamente qual que era a mensagem de 25 de agosto. Não vai saber. Mas uma vez eu vi uma história que chamou muita atenção, marcou até hoje, um amigo meu me contou, que uma vez esse cara cristão, o cara foi lá e perguntou para ele exatamente isso. Cara, o que foi pregado nessa igreja lá 1 ano atrás? Eu não lembro, cara, não lembro exatamente. E o cara falou, então por que você vai na igreja se você nem lembra o que foi pregado, nem sabe o que foi pregado? Aí o cara pensou e de uma forma muito sábia devolveu com uma outra pergunta, falou assim, cara, e o que você almoçou dia 5 do mês passado? O que você almoçou? Como é que eu vou lembrar o que eu almocei? E aí o cara falou, pois é exatamente o mesmo princípio. Você não lembra o que você comeu naquele dia, mas o alimento que você comeu naquele dia te deu os nutrientes necessários para o seu dia de trabalho, para a sua semana, para aquilo que você precisava. E esse é o mesmo princípio de um alimento que a gente recebe aqui no culto do domingo. A gente recebe nutrientes, recebe algo fresco para que a gente consiga aplicar isso ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida. Mas a gente recebe uma porção aqui. Mas se eu perguntar hoje, agora, por exemplo, quem lembra de palavras e de algo que foi derramado na mesa sobre sua vida, que foi uma virada de chave? Cara, é muito maior o número de pessoas que vai lembrar daquilo que foi derramado na mesa, porque a mesa tem um alimento mais sólido. O alimento da mesa é muito maior. Nossos melhores momentos vão estar na mesa. O destino a gente recebe muitas vezes na mesa. A cura a gente recebe na mesa, a gente pratica o Tiago 5,16, né? Confessar nossos pecados a Deus para nós sermos perdoados e confessar nossos pecados aos nossos irmãos, né? Um justo para receber a oração desse justo e ser curado. Na mesa onde a gente é curado. E quer uma mesa que cura, meus amigos? Eu quero passar para vocês a mesa 5 do Batel Grill. É uma mesa que cura. Por quê? Ela é perto do buffet. Ela é bem pertinho ali do buffet e ela é sempre o primeiro corte das carnes mais nobres que saem ali. E você pega o primeiro corte que chega na mesa. É uma mesa para 4 pessoas. Então fica a dica, leva sua esposa, leva seu marido, convida alguém do GC, reserva a mesa 5, depois você me agradece e diga se você não foi curado e pode fazer o Pix. Então transformação a gente recebe na mesa. E ideias de negócios muitas vezes recebe na mesa. Se você trabalha no meio empresarial, quantos contratos você fecha na mesa? Reuniões você faz na mesa. Então Jesus nos chama para esse nível mais alto de intimidade, de ambiente seguro e de relacionamento e de crescimento espiritual. Do que nós estamos vivendo? Qual o tipo de alimento que nós estamos nos nutrindo, né? Um Big Mac por semana ali, ou um banquete na mesa 5 que o Senhor tem para nós? Fica a reflexão. Na mesa 5. Em Provérbios 25, verso 2, diz assim: a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis, nós, no caso, está em descobri-las. Será que nós estamos vivendo um anúncio patrocinado do Instagram, uma pregação no YouTube? A gente está vivendo só de culto de domingo, está vivendo de algum alimento que possa nutrir por pouco tempo a nossa vida. Isso até pode ser bom, mas isso é só o primeiro passo. E o que o texto de Provérbios nos mostra, cara, é o que eu acho mais incrível de tudo isso, que ele está falando aqui, que tem um lugar em que o próprio Cristo vai revelar o que ele tem para mim e para você. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos homens, dos reis, está em descobri-las. É o próprio Cristo revelando o que Ele tem para nós. Então, muitas vezes a gente não tem um senso de propósito, de identidade, porque a gente não senta na mesa com o próprio Jesus. E de verdade, eu não quero tirar o poder que o púlpito tem. Jesus usou o púlpito, a gente viu alguns exemplos aqui disso. Mas existe muito mais intensidade, muito mais precisão numa mesa quando eu falo para 2, 4, 6 pessoas do que eu falar para 300 pessoas, para 500 pessoas aqui.
A gente expõe muito mais quem nós somos, e isso não tira a unção que nós carregamos. Olha outra mesa poderosa, Salmos 23, Salmos, talvez o capítulo mais conhecido da Bíblia, deve ter até no bar do João, na parede enquadrado lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. Olha a mesa agora no verso 5, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Olha que interessante nessa mesma mesa o que acontece também com Tiago 5,16, né? Você confessando seus pecados e um justo orando. Essa mesa também fala de encarar os seus inimigos na mesa. O Salmo 23 fala de você encarar, coloca um banquete diante dos meus inimigos. Muitas vezes também esse texto pode estar falando dos nossos adversários internos. Na mesa onde eu sou confrontado, você é confrontado, e a gente olha faz uma autoanálise, uma análise do alto sobre nós, e a gente encara os nossos próprios inimigos, os nossos próprios medos, encara os nossos próprios problemas, e em Salmo é muito claro que Deus coloca isso numa mesa para nós encararmos os inimigos, e não só encararmos, mas vencer esses inimigos. É na mesa onde isso acontece. Os púlpitos, um dia eles terminam, essa igreja um dia ela não vai mais estar aqui, um dia isso aqui vai se acabar. A gente fala um dia a igreja vai ser perseguida, nós não vamos nem poder estar reunidos, assim, sabe Deus quando isso vai acontecer. Eu espero que aconteça logo também, para que já Deus saiba quem são os de verdade, quem são os de mentira. E os púlpitos eles vão terminar um dia, mas as mesas elas vão durar até a eternidade. Lá em Lucas 22, no verso 28, diz assim: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou para mim, para que vocês possam comer e beber na minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Isso fala de eternidade, isso fala da mesa na eternidade. E é na mesa que Jesus revela que ele iria ser traído. Em João, no capítulo 13, no verso 21, diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, aí João se autodeclarando o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao peito dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como quem diz: pergunte a quem ele está se referindo. Isso fala da intimidade. Pedro poder na mesa falar para o outro que tem mais intimidade do Jesus, falar: cara, pergunta lá você para quem que vai trair. Inclinando-se para Jesus, perguntou João: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então molhou o pedaço de pão e deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Olha que poderoso, na mesa tem o traidor, na mesa tem o mais próximo que reclina no peito de Jesus, na mesa tem os amigos de Jesus e na mesa tem a revelação. Nós não podemos, você não pode se contentar só com o culto de domingo e o resto da semana você simplesmente não se relacionar com ninguém. Com todo respeito, eu amo o púlpito, é algo que eu estou aprendendo, né? Essa vida de pregar, né? É uma coisa ainda muito nova para mim, e eu estou aprendendo a amar tudo isso. E eu sei que eu tenho muito respeito a isso, porque eu sei que homens gastaram e deram a sua vida em cima de púlpitos, pregando o evangelho de uma forma poderosa, de uma forma genuína, pregando Jesus. E isso é muito poderoso. Eu não posso desprezar isso de maneira alguma. Mas a gente precisa ser a geração da mesa. A gente precisa mostrar
e compartilhar uns com os outros o poder do Espírito Santo. Na mesa a gente impõe as mãos uns sobre os outros. Na mesa a gente ora, na mesa a gente confronta, na mesa a gente é confrontado. A gente tem que subir os nossos níveis de mesa. A gente precisa subir a nossa mesa. Meu amigo, e se você tem feridas, se você tem feridas na sua vida, e se algo machuca dentro de você, por muitas vezes a igreja te feriu, foi porque homens do púlpito te feriram. Mas Jesus te coloca homens na mesa para servir de cura para a sua vida. Ele usa poderosamente essas pessoas, esses homens, essas mulheres. E eu já te digo de antemão, não vá para a igreja por causa de pessoas. Não vá para a igreja por causa de homens e mulheres, por causa de amigos, por causa de família. Vá com os olhos fixos em Jesus. A igreja é formada de homens. A igreja é formada de homens que erram, muitas vezes tentando acertar. Sim, a Poema, eu vou dizer já de antemão para você que está vindo aqui pela primeira vez ou está começando a vir agora, nós somos uma igreja humana e que nós vamos errar com você uma hora ou outra, mas todo o nosso erro vai ser tentando acertar aquilo que Jesus tem para aquele momento, aquilo que Jesus quer, é acertar o caminho que é Cristo e tentar impulsionar você cada vez mais a entrar no seu quarto, fechar a porta e orar para Deus no secreto. Então isso é o poder de uma família espiritual, isso é o poder de uma mesa, isso é o poder de uma igreja saudável, que erra sim, mas erra tentando acertar. E eu já falo de antemão assim para você, para que depois você não saia falando, mas essa igreja era, todo mundo fala que era perfeitinha. Não, nós somos complicados e perfeitinho, amém? Agora, se homens da mesa te feriram, muitas vezes Deus só deixou você ver o caráter deles, e eles veem o seu caráter também. Existem mesas com homens e mulheres de Deus que curam. Existe uma família espiritual. Nós somos uma família espiritual. Nós não somos aquela família espiritual, aquela família do comercial de margarina, que é tudo coisa mais linda, todo mundo na mesa. Vou pegar uma margarininha aqui, passar na minha torradinha, comer, tudo feliz, glória a Deus. Nós às vezes somos meio loucos mesmo. Nós às vezes parecemos uma família num churrasco de domingo, que está um falando mais alto que o outro lá no lado já dando umas patadas no outro, fazendo umas piadas, dando uma risada, falando do futebol ali, falando de outra coisa ali, mas sempre dando espaço para quando Jesus entra na mesa. A gente dá risada, a gente faz piada, mas quando Jesus chega, meu amigo, é a hora da gente ajudar e ser ajudado, é a hora em que a gente é curado, é transformado, e é isso o poder de uma família espiritual verdadeira, que aos trancos e barrancos a gente vai do nosso jeito mesmo, estranho, meio louco de ser, mas a gente abraça, a gente acolhe, e a gente quer fazer com que você viva o melhor de Deus aqui nessa terra, amém? Eu queria caminhar para encerrar aqui já. Esse é o poder da mesa de uma família espiritual. Se você não experimentou isso nunca, eu te convido a viver o reino dessa forma. Eu desafio você nessa semana marcar uma mesa com alguém que você nunca sentou. Senta com alguém que você nunca esteve nessa igreja, marca um café, marca uma janta, marca qualquer coisa, mas marca um tempo para conhecer essas pessoas e posta lá no Instagram lá, hashtag na mesa. E essa unidade, até quando que nós vamos viver essa unidade? Efésios 4, no verso 2, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Lá para o verso, já pula ali para o verso 11, porque ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Todo mundo alcançou aqui já a unidade da fé e do conhecimento de Jesus? De jeito nenhum. Então, por isso que nós temos hoje mestres, apóstolos, evangelistas, pastores, profetas, porque eles existem para formar o corpo de Cristo, para que nós consigamos atingir a maturidade para que a criação possa experimentar aquilo que Cristo tem para nós. Para que a criação possa entender que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Jesus. Esses 5 ministérios aqui, na igreja a gente tem ordenados, mas um número muito maior disso são os que estão lá fora, são os que estão exercendo seus encargos pastorais, de evangelistas, né, proféticos, de mestres, apostólicos, fora da igreja. Muitas vezes você é um pastor lá no seu trabalho, você é o cara que está cuidando das pessoas. Muitas vezes você é um cara que está dando destino. Muitas vezes você é um cara que está, como a Fábio falou aqui, ela exercendo um papel de um pastoreio com uma aluna e que no fim ela deu um destino para ela e ela vive hoje coisas extraordinárias em Deus, porque ela teve fome e um dia alguém exerceu mesmo sem a ordenação, sem ser uma pessoa ordenada com isso. Então por que a gente tem que amar aquele irmão que a gente não gosta? Porque ele é corpo de Cristo igual eu e você. Por que a gente tem que cuidar de alguém que é difícil, aquela pessoa que é difícil de ser cuidada, que não responde, que, meu Deus do céu, porque Jesus ama aquela pessoa. E por que a gente tem que ir para um GC, compartilhar nossa vida? Porque foi para a unidade que Cristo nos chamou. E por que eu tenho que sair daqui falando de Jesus para todo mundo? Por que eu não posso só viver a minha vida aqui, vindo na igreja uma vez por semana, e vivendo a minha vida do cidadão de bem, cumprindo ali meus papéis de indo na igreja? Porque o próprio Cristo disse: ide, pregar o evangelho e fazer discípulos. E fazer discípulos não é fazer convertidos, não é trazer as pessoas da igreja e fazer com que eles por osmose cresçam no Senhor, mas fazer discípulo é evangelizar, trazer para Jesus, cuidar, discipular, derramar tudo que um dia alguém derramou em você. Então, meu amigo, minha amiga, seja na sua simplicidade, na dificuldade, aos trancos e barrancos, empurrando com a barriga no seu tempo, ou seja na sua destreza ali, na sua facilidade para fazer as coisas, você precisa fazer algo para Jesus. Amém? Em primeiro lugar, ter um encontro com Jesus. Em segundo lugar, um encontro com você mesmo, corpo, alma e espírito. E em terceiro, um encontro com o próximo, sempre derramando algo da parte de Deus sobre as pessoas, a mesa, o relacionamento, a profundidade, a família espiritual. Amém? Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando. Eu queria ler um texto que para mim é um dos textos mais incríveis da Bíblia, que é uma oração que Jesus fez por nós. Está lá em João 17, ele diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, nós hoje, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, amou nós aqui, como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes mesmo da criação do mundo.
Pai, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que você me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. O maior exemplo de unidade, meus amigos, é Deus se fazendo homem para habitar no meio da sua criação. Essa é a maior unidade que nós podemos ter. Deus se fazendo homem para habitar com a sua criação. Pai, eu queria orar nesse momento, Jesus. Eu queria orar primeiro por aqueles que não têm fome para ir para uma mesa. Aqueles que não têm sede para caminhar com mais pessoas, caminhar em unidade, Jesus. Por aqueles que vêm no culto muitas vezes como um sistema de pregação e que estão satisfeitos com esse nível muito raso de apenas por parábolas. Eu quero, Senhor, pedir por essas pessoas que Teu Espírito Santo toque nesse momento do mais íntimo ser de cada um, Senhor. Para que o Senhor coloque e deposite um fogo dentro de nós, Pai. Deposite um fogo por conhecimento de quem Você é, Jesus. Conhecimento dos Teus oráculos, dos Teus mistérios, Jesus. Para conhecer, Senhor, as coisas que o Senhor falou por parábolas, mas ouvir a explicação do próprio Cristo Jesus. Eu peço que o Senhor coloque fome no nosso coração, coloque sede no nosso coração por algo mais profundo, Senhor. Não nos deixes nos contentar, Senhor, somente com um culto na semana, ou mesmo com uma reunião num GC, Senhor, mas uma vida em unidade, Senhor, uma vida em comunhão contigo, Senhor, e com o próximo, Senhor. Espírito Santo, levanta homens e mulheres aqui cheios do Espírito para que possam ter essas mesas, curar nessas mesas, Senhor. Levanta aqueles que em alguma área já foram curados, Senhor, que eles testemunhem e façam com que outras pessoas sejam tocadas pelo testemunho delas, Pai, nas mesas poderosas, Senhor, que das feridas de cada um aqui, Senhor, já curadas, já saradas, saia poder para curar nas mesas, Senhor, que as nossas mesas, Senhor, sejam um local de encontro, de cura e de restauração, Jesus. Eu lhe peço, Senhor, porque eu lhe peço por vida em abundância no nosso meio, Jesus. Eu declaro, Senhor, que nós possamos amar o nosso próximo assim como o Senhor nos amou, Pai. Eu lhe peço, Senhor, por aqueles que um dia já foram feridos, Pai, por homens e mulheres de púlpito, Senhor. Eu agora como parte da Tua igreja, Senhor, de uma igreja saudável, graças a Deus, Pai, eu peço perdão por essas pessoas, Senhor, e eu peço que o Senhor restaure o coração desses que foram feridos, Senhor, e de alguma forma tem algo aberto, alguma trava que não consiga fazer com que os corações sejam abertos e derramados na mesa. Como igreja eu peço perdão para você agora, se você foi ferido pela igreja, e a mesma igreja, uma igreja genuína, uma igreja poderosa, é a igreja que Jesus está colocando para curar a tua alma, para curar as tuas feridas, porque daí vai sair poder para curar, Jesus. Senhor, nos leva, Jesus, para mesas mais profundas, nos leva para relacionamentos, Senhor, mais profundos, Senhor, para relacionamentos verdadeiros, Senhor, para relacionamentos profundos da alma, Senhor, profundos, Senhor, que sarem as nossas feridas, Pai, mesas que liberam destinos, Senhor, mesas que nos liberam para um propósito, Senhor, rumo ao Teu propósito, Jesus. Senhor, nos libera, Senhor, não para qualquer uma mesa, para qualquer um cafezinho, para jogar conversa fora, Senhor, mas para falar das grandes maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio, Jesus. Senhor, nos leva para as mesas de reconciliação, Pai, reconciliação dos homens, a reconciliação do Senhor com os homens, e Pai, que em nome de Jesus, nós possamos atingir a plena unidade, Senhor, como igreja, Senhor, e que nós possamos impactar, Senhor, essa cidade, impactar, Senhor, a nossa casa, impactar, Senhor, a nossa vizinhança, os nossos trabalhos, Senhor, e aonde a gente for,
nós sejamos, Senhor, realmente embaixadores do Teu reino, propagando a Tua presença, Senhor. Não nos deixe acostumar com a Tua presença, Senhor. Não nos deixe tornar aquilo que é precioso, que é a Tua presença, como algo comum. Senhor, nesse momento, Senhor, se tem alguém aqui que é crente velho, cascudo e que já de alguma forma perdeu a sensibilidade, eu declaro e profetizo sobre a sua vida um coração novo, fresco, uma unção nova, um óleo fresco vindo do Senhor, para que você possa voltar a queimar, voltar como nos primeiros dias, voltar no primeiro amor, e você possa ter essa compaixão, essa fome, esse fogo, essa sede dentro de si, em que não temos como conter mais, a não ser sair pelos 4 cantos dessa terra, gritando e exaltando e glorificando o único digno de todas as coisas, o único santo, o único digno, o único Senhor, o único Salvador. Nós te amamos, Jesus, nós te desejamos, Jesus. Venha, Senhor, permanece no nosso meio, Pai. Seja feita conforme a Sua vontade, Senhor. Que as nossas mesas, Senhor, reflitam você, Jesus, reflitam a Sua vida e o Teu reino, no nome de Jesus.